Crônicas 7, versos 14. É o próprio Deus falando. Para que melhor do que isso, né? O próprio Deus falando. Não é nem o profeta, ninguém, é ele mesmo. Vamos ler o 13. Vamos ler o 13 primeiro para nós entender um negócio isso. 7:13. Deus falando no dia que Salomão fez uma grande cerimônia a ele, um grande culto a ele de inauguração do templo. Deus se manifestou e falou. Olha o que ele disse, versos 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, viu? É ele, não tem um padroeiro lá que toma conta, é ele. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Então, ponto e vírgula, vamos entender o 13. Ele está dizendo que se ele fechar os céus, isso aqui é em todos os sentidos, sentido de chuva e sentido de eu não vou abençoar ninguém. Se ele tomar essa decisão, não vou abençoar a terra. Quando a palavra de Deus fala chuva, ela está falando nos dois sentidos. O natural, que é a chuva normal, e a bênção que vem do céu. Entendeu? Quer dizer que se ele não abençoar, aí depois do ponto e vírgula, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Gafanhoto, na palavra de Deus, não é gafanhoto, é demônio. Né? Quer dizer que se eu permitir, ordenar que o demônio consuma a terra, aí nós vamos dar a resposta. Ou se ele enviar peste. Peste é o quê? Pandemia, doença, viu? Demônio chamado peste, ele causa o quê? Uma doença numerosa. Peste é um demônio, é aquele que causa o mesmo tipo de doença em várias pessoas. É uma peste que o pessoal modernizou para a pandemia, mas a pandemia era uma peste, entendeu? Porque o pessoal vai modernizando as palavras. Aí no versos 14 ele dá uma opção para quem crê. E se o meu povo, viu? Não é qualquer um, é o povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em outras palavras, né? Pode estar acontecendo no mundo inteiro, com todo mundo, mas tem o povo dele. Se o povo dele buscar ele, né? Se arrepender, se converter dos maus caminhos, ele faz o que? Ele ouve aquela pessoa, perdoa os pecados e sara a terra. Viu? Pode estar acontecendo o que for no mundo, mas se o povo dele se comportar de maneira diferente, então aquilo que está acontecendo no mundo não vai atingir as pessoas que são de Deus. Toda a vida foi assim, pessoal. Acontece de tudo, mas Deus sempre protegendo os que são dele. Agora ele fala sobre a igreja, no 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. A oração deste lugar, na outra linguagem diz que se fizer neste lugar, viu? Quer dizer, eu quero que vocês orem a mim, mas eu quero que vocês vá para a igreja. Orar, todo mundo ora, quase todo mundo. Tem muita gente que não anda em igreja, mas ora. E ele se confia nisso daí. Mas Deus só responde se a pessoa fizer parte da igreja. Ele não vai responder uma pessoa que ora, mas não faz parte da igreja. Um reza, outros oram, né? Mas ele não vai responder, porque a pessoa não está fazendo parte. Olha o 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, que são as igrejas, para você